Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nada pode mudar o caráter de Deus. Não há nada tão ruim que possa acontecer, não há nada tão terrível que o homem possa fazer que vai alterar o favor, o amor e a graça de Deus sobre a humanidade. No entanto, há de se convir que Deus não se agrada de todos. Muito pelo contrário. Deus é justo, Deus é bom e fiel. E sempre Deus semeia no coração do homem a esperança da salvação, da regeneração e do novo nascimento. Aqueles que ouvem a sua voz e o recebem, Deus os fazem ter o direito de se tornarem filhos de Deus em Cristo Jesus e assim terem a sua natureza transformada pelo agir do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E se você ainda não vivencia essa experiência, este talvez seja o seu dia, o dia que Deus separou para que você tome uma decisão de recebê-lo como Senhor da sua vida. E por causa disso, ele vai ser o seu redentor e ele vai ser o seu pai e ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E hoje, eu meditando acerca da palavra de Deus, o Senhor me dirigiu para um texto que eu viesse compartilhar com você aqui, que está narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, acerca de uma mulher que teve uma experiência extraordinária com o Senhor. E eu separei aqui desses 3 o Evangelho de Marcos, onde o texto é narrado com maior detalhe. Então, queria te convidar para tomar a sua Bíblia em suas mãos agora, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, abra comigo ali no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. A segunda parte do versículo 24, a gente chama de parte B, em diante. Vamos lá? Acompanhe comigo essa leitura. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que havia sido curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem o tocou? Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre deste mal. Esse texto, para nós, ele tem tantos ensinos. Eu, particularmente, não sei quantas vezes eu já ouvi pregações a respeito desta palavra e como a minha vida foi abençoada e edificada. É um texto marcante, uma expressão de fé valorosa e tão importante que ficou aqui escrita nos evangelhos para todos sempre, para que hoje, mais de 2000 anos depois desses acontecimentos, nós continuássemos recebendo através dessa experiência. E isso mostra quão poderosa e viva é a palavra de Deus, porque a aplicação que o Espírito Santo faz permite que nós tenhamos no mesmo texto
inúmeras revelações. E eu quero marcar um ponto específico aqui que o Senhor me mostrava nessa relação desta mulher com Jesus. Entenda uma coisa. Ali foi um ato de fé e de coragem desta mulher. Para aquela cultura, era praticamente proibido que uma mulher que estivesse nessa condição de hemorragia pudesse estar se envolvendo no meio das pessoas. Ela era considerada, de certa forma, impura por causa dessa enfermidade. Mas o ponto-chave que eu quero marcar com você aqui é o seguinte: havia uma multidão em volta de Jesus. Muitas pessoas estavam ao lado de Jesus. Percebiam, sabiam que ele estava ali. Os seus discípulos e muitas pessoas, e cada uma dessas pessoas estavam ali por motivações diferentes. Quando você continua lendo o texto, você vai encontrar a experiência do chefe da sinagoga, o Jairo, que ele também foi ali se prostrar aos pés do Senhor para que o Senhor pudesse curar a sua filha. E no meio desse pedido de Jairo, até que Jesus chegasse à sua casa, esta mulher vem e toca Jesus. Mas eu quero ressaltar a questão da multidão. E a multidão representa para nós o seguinte: o grande número de pessoas que você conhece todos os dias, que dizem crer em Deus, que dizem ter fé nas Escrituras Sagradas, que dizem acreditar em Jesus e acreditar que Deus pode salvá-lo, mas, de fato, são pessoas que vivem como uma multidão, apenas seguindo um movimento, apenas seguindo uma ideia, um pensamento. Mas no meio dessa multidão existia uma pessoa que de fato reconhecia em Jesus tudo o que ele representava e tudo o que ele poderia fazer. Esta mulher, ela demonstra para nós a diferença que existe entre aqueles que são apenas multidão no meio do povo de Deus, no meio dos eventos religiosos, e aqueles que de fato confiam em Deus e desejam receber da parte dele o socorro, o milagre, o favor e especialmente ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Esta mulher mostra para nós a diferença entre estar na multidão e de ser alguém que de fato reconhece e considera a presença de Deus. Eu sempre digo isso. Devemos considerar a presença de Deus. Ele está o tempo todo ao nosso lado. Todos os lugares Ele está presente. E Ele não está presente ali como alguém que está vigiando tudo que você faz para poder depois te acusar. Ah, eu vi que você fez isso, fez aquilo. Não. E Deus já sabe de todas as coisas. Não há nada oculto, não há nada que possa ser escondido dos olhos do conhecimento de Deus. Seus piores pecados, suas piores falhas, suas piores fraquezas. Deus não vem para lançar na sua cara o seu sofrimento, a sua dor, as suas fraquezas, os seus pecados. Não, o Senhor vem para te apresentar salvação e graça. Esse é o Deus de amor, o Deus Todo-Poderoso que nos criou com um propósito. E esta mulher, ela considerou a presença de Jesus não apenas como um religioso famoso daquela época, mas como alguém que tinha poder para mudar a história dela. Nós precisamos deixar de ser mais um na multidão daqueles que estão seguindo o Senhor. E estar na multidão é apenas repetir o que a massa de pessoas está fazendo. Estar na multidão é você estar apenas ali como mais um que completa uma massa de pessoas para lá e para cá. Mas aqueles que de fato reconhecem a presença de Deus, onde quer que você esteja, você vai desfrutar desta presença. Aquelas pessoas que compunham a multidão estavam ali porque sabiam quem Jesus era, o que ele fazia e todo o impacto que ele causou naquela sociedade daqueles tempos. Mas esta mulher estava ali porque ela sabia que Jesus tinha poder para transformar a vida dela.
E eu estava assim pensando, meditando sobre essa palavra, e eu pensei assim que quando Jesus tinha ali, vamos pensar que no momento aqui ele estivesse dentro dos seus 30, 31, 32 anos ali, suponhamos que Jesus estivesse com 32 anos, quando Jesus tinha 20 anos de idade, Jesus, filho do homem, essa mulher começou a ter esse fluxo de sangue. Jesus tinha 20 anos, Jesus não tinha começado o seu ministério público ainda, e essa mulher já estava ali padecendo desse sofrimento. Foram 12 anos até este encontro especial dela com Jesus. Talvez você seja essa pessoa que está aí há muito tempo, apenas vivendo a expectativa religiosa de que algo possa mudar a sua vida, apenas vivendo um ambiente religioso que te julga, que te traz peso e não que te apresenta a graça de Deus. E olha que eu estou dizendo da seguinte maneira, não que você não possa frequentar a sua igreja e ter um relacionamento dentro do ambiente religioso que você faça parte, mas não seja mais um na multidão que segue apenas o fluxo da multidão, mas seja aquele que intencionalmente reconhece a presença do Senhor e sabe que Ele pode mudar a sua história, e sabe que Ele tem um propósito na sua vida, e sabe que se apenas você tocar na orla das suas vestes, você vai ter o seu milagre, o seu favor e a sua declaração. Vá, a sua fé te curou. Hoje ainda, o Senhor está aí, esperando que você sinalize na direção dele. Como eu disse, ele já sabe de tudo que vai acontecer com a gente. Ele sabe de tudo que já aconteceu com a gente. Ele sabe de tudo que está acontecendo com a gente. Mas o nosso papel não é a gente mostrar para Deus, para que ele saiba o que está acontecendo, mas é para que a gente considere a presença dele e ele vai mudar o rumo da nossa história. E aí ele vai responder ao sinal que você dá na direção dele. Esta mulher tocou, ela não encostou nem no Senhor, ela encostou na orla das suas vestes. E o Senhor entendeu que dele havia saído o poder, porque a maneira como essa mulher tocou o Senhor foi diferente de que todos que estavam ali. Então, mesmo que você esteja na multidão, seja aquele que reconhece a presença de Deus e não se deixa levar pela multidão, mas que é conduzido pelo Espírito Santo e que reconhece e considera a presença do Senhor e desfruta dessa presença com intensidade, com fé, com confiança e certeza de que Ele é Deus e te chamou para que você seja abençoado e que seja uma bênção onde quer que você vá. Vamos orar? Pai querido, nós nos apresentamos diante do Senhor nesse dia e queremos sinalizar ao Senhor através da nossa fé. Assim como esta mulher te deu um sinal, tocando na orla das suas vestes, nesse dia, nós aqui reunidos, damos um sinal para o Senhor. Olhe para nós. Faça um milagre na nossa vida. Mude a nossa história. Coloque-nos no centro da tua vontade e conduza-nos, Pai, para uma vida próspera, abençoada. Pai, aquele que nesse dia está vivendo uma situação de saúde, de escassez, vivendo problemas conjugais e familiares, aquele, Pai, que está num leito de enfermidade agora e que já deram um diagnóstico que ele não vai sair inteiro dessa viagem, mas que o Senhor coloque as suas mãos sobre esta pessoa agora e que ele seja mais uma das surpresas para toda a medicina e toda a ciência, porque o Senhor vai trazer essa pessoa transformada, com a plena saúde e glorificando o nome do Senhor. Essa pessoa que está no leito de enfermidade há muito tempo e ela ainda não entendeu, Pai, que o Senhor pode mudar essa história. Que este seja o dia da transformação dessa mente, que ela possa renovar a sua mente na tua palavra e experimentar, ó Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E por isso eu digo, levanta-te e anda, em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, o seu dia, o seu trabalho, cada lugar onde você entrar e sair. Nós continuamos a proposta, orando a palavra. E não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar esse vídeo com muitas pessoas, deixar o seu comentário aí logo abaixo. Tenha um dia especial e ore também a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.